Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler a tradução da Bíblia Viva. Diz o texto: Queridos irmãos, mesmo quando eu estive com vocês pela primeira vez, não usei palavras empoladas, nem ideias pomposas para lhes apresentar a mensagem de Deus. Decidi-me a falar só de Jesus Cristo e da sua morte na cruz. Fui até vocês em fraqueza, temeroso e trêmulo, e a minha pregação foi muito simples, não com abundante oratória e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito, provando a todos quantos as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Fiz isso porque desejava que vocês tivessem uma fé firmemente baseada em Deus e não em grandes ideias de algum homem. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho, ou como nós podemos ver aqui, o Evangelho da cruz. Quando Paulo escreve aos Gálatas, queridos, Paulo diz que se alguém chegasse pregando algum outro evangelho, não era para aqueles irmãos da Galácia receber essas pessoas e, no entanto, também não receber o evangelho que essas pessoas estariam trazendo, porque para o apóstolo Paulo havia apenas um evangelho, e esse evangelho era aquele que Cristo havia deixado para ele e para os apóstolos, e que agora então esse evangelho estava sendo transmitido por Paulo para toda aquela região aonde ele desenvolveu as suas viagens missionárias. Porque os irmãos da Galácia, por exemplo, eles estavam sendo influenciados pelos judaizantes de que não era apenas crer em Cristo que seria a salvação ou que levaria à salvação, mas eles precisavam crer em Cristo e praticar a lei do judaísmo. E para o apóstolo Paulo, esse adendo, esse algo mais, ou esse elemento a mais do que apenas Cristo crucificado, seria já um motivo de falsificação para o Evangelho. E essa realidade ela vem agora à tona aqui no texto que ele escreve aos Coríntios, porque quando nós olhamos para o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E no domingo passado nós falamos que o Evangelho ele pode ser traduzido por libertação. Cristo ele veio para trazer a libertação. E nós abordamos então três aspectos dessa libertação: do pecado através do perdão, a libertação do egoísmo através da sua ressurreição, e agora ele então se assenta no trono da nossa vida. Ele agora é aquele que reina em nossos corações. E ele também veio para trazer uma libertação do medo, para que nós pudéssemos viver sem o medo que muitas vezes apavora e bloqueia algumas pessoas. Então o Evangelho, Jesus veio para nos libertar do pecado, do egoísmo e do medo, para que nós fôssemos o que Deus nos planejou lá no Jardim do Éden, para sermos nós mesmos e desenvolvemos relacionamentos de amor, e através do amor nos realizemos como cristãos, como pessoas, como cidadãos, e assim a gente possa viver a plenitude de Deus. E hoje nós apontamos então o elemento do Evangelho, que é a cruz. A cruz é o elemento do Evangelho que vai propiciar a salvação plena e a plena liberdade. E no texto aqui de Coríntios, Paulo ele apresenta os três elementos que estão envoltos nesse Evangelho. Paulo apresenta a origem do Evangelho, que é Deus, a mensagem veio de Deus. Não foi Paulo que criou essa mensagem, não foi Paulo que instituiu essa mensagem, não foi o apóstolo Paulo que formulou a mensagem. Ele diz que a mensagem veio de Deus, lá no versículo 4. Paulo também apresenta o conteúdo do Evangelho. O conteúdo era o próprio Cristo e ele crucificado, versículo 3, versículo 4. E ele também apresenta o elemento de poder, o elemento de convencimento. O que iria convencer as pessoas desse evangelho? Não era a oratória de Paulo, não era a sua retórica, não eram as suas belas palavras, mas era o poder do Espírito.
Então, meus queridos, quando nós olhamos para o desejo nosso de libertação, quando nós entendemos que a libertação vem através de Cristo, do poder do Evangelho, e o Evangelho está centralizado na cruz de Cristo, e nós olhamos para o texto e nós vemos então aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo agentes dessa transformação e desse Evangelho salvador. Quem é o seu super-herói? Eu fiz essa pergunta hoje de manhã na EBD. A gente tem bastante crianças de manhã na escola bíblica. E aí eu perguntei, quem é o seu super-herói? Foi aquela festa, aí todo mundo se animou. Aí a criançada ficou empavorosa. E eu perguntei para uma criança, quem é o seu super-herói? E ele disse, é o Homem-Aranha, é o Homem de Ferro e o Hulk. Então eu já disse 3 super-heróis logo de uma vez. Porque isso é muito comum nas crianças, ter o seu herói. E aí então eu perguntei para as crianças, qual é a qualidade, as características, o que esse super-herói faz? Aí eles falaram, não, ele é forte, ele não morre, ele vence os inimigos. E teve uma resposta que foi muito significativa, ele salva o mundo. Aí foi justamente o que eu estava precisando, né? Essa resposta, o super-herói salva o mundo. E aí então nós aplicamos essa situação, dizendo que o nosso super-herói é Jesus Cristo. O nosso super-herói é Cristo. Ele é poderoso, Ele faz sinais, Ele faz maravilhas, Ele faz muitas coisas. Só que a diferença do nosso super-herói Cristo e dos heróis do cinema é que o nosso herói, ele morre no final da história. Aí as crianças ficaram um pouquinho decepcionadas, mas o super-herói morreu. O meu não morre, o Homem-Aranha não morre, o Homem de Ferro não morre, o Hulk não morre, mas Cristo morreu, porque se ele não tivesse morrido, ele não teria libertado o mundo, ele não traria salvação para o mundo. Cristo faz milagres, Cristo faz sinais, Cristo faz prodígios, ele cura, mas a centralidade da sua vitória foi na cruz. Ao morrer, ele estava vencendo o diabo na cruz, e ao ressuscitar, ele venceu a morte. Então, meus amados, quem é o nosso super-herói? É Cristo. Da onde que vem a nossa libertação? Da cruz que ele foi pregado. E o que ele pode fazer por mim e por você? Ele pode fazer tudo, aquilo que ninguém mais pode fazer. Ele pode libertar do medo, do ego, do pecado, da vaidade e de muitas outras coisas. Nós falamos isso domingo passado. Mas é preciso entendermos, meus irmãos, que Cristo é o nosso herói. E não é porque ele morreu que a gente vai ficar decepcionado porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E esse é o Evangelho da cruz. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. Deus determinou essa mensagem. Cristo é o conteúdo dessa mensagem, e o Espírito Santo dá o poder, o convencimento a respeito desta mensagem. E especialmente o terceiro elemento do convencimento é o que me deixa mais tranquilo, porque apesar de ser atrapalhado, deixar o microfone cair, não falar muito bem, meus irmãos, quem é que traz o convencimento do Evangelho para o coração do pecador? Não é a oratória do pastor. Ele pode até deixar o microfone cair, gaguejar, falar o português errado, mas mesmo assim, o poder de Deus é capaz de transformar os corações. Das mensagens mais bizarras que a gente pode ouvir de um púlpito ou dentro de uma igreja, dos maiores absurdos, ali Deus pode operar o sinal, o poder e a transformação. Então, não cabe a nós julgar esses elementos, porque talvez o orador pode ser o melhor orador da face da terra, pode ser o melhor pregador que existe, mas pode ser que aquela mensagem não vai produzir salvação e transformação se o Espírito não agir. Então, quando nós nos preparamos, subimos aqui para pregar uma mensagem da palavra de Deus, o que nos deixa tranquilos, irmãos, é que o convencimento não é pela oratória, não é pela dicção, não é pelo bom andamento das ideias, o desenvolvimento, a progressão, apesar que a gente aprende tudo isso na classe de homilética.
Mas o que nós temos que entender é que o convencimento do coração do pecador é trazido pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso depois mais à frente. O Evangelho é a boa nova de libertação. Deveremos considerar não apenas o que Cristo oferece a nós. Queridos, aqui isso é importante. Infelizmente hoje as pessoas estão buscando a igreja, buscando o Evangelho, buscando a Cristo, exatamente por esse elemento, o que Cristo pode me oferecer. E aí nós temos uma grande gama de opções no mercado evangélico. Cristo pode oferecer tudo, cura, libertação, prosperidade, e aí a lista ela fica enorme. E as pessoas vão atrás disso, porque elas querem aquilo que Cristo pode lhes dar. E de fato Cristo pode fazer muitas coisas. Nós não estamos dizendo que você não deve vir para a igreja em busca de uma cura para a sua enfermidade, de alguma libertação, de uma vida financeira melhor, de uma transformação no seu casamento. Ontem nós tivemos um encontro de casais aqui na igreja, justamente para dar elementos para que os casais possam viver melhores. Então Cristo pode fazer tudo isso, mas nós não podemos esquecer do que Ele fez. Ao olharmos no que Ele oferece, a tendência é de esquecer o que Ele fez. E o que Cristo fez por nós? O que possibilitou Ele dar a nós aquilo que nós buscamos? A sua morte. Através da morte, do seu ato de amor, é que Ele pode então hoje dispensar as bênçãos sobre as nossas vidas. E quando nós, irmãos, vamos à igreja em busca dos benefícios do Cristo, nós não podemos esquecer do que Ele fez para que Ele se tornasse o Cristo e o Salvador. É aquele conceito de buscar a bênção de Deus, mas não querer o Deus que abençoa. Fica mais fácil entender dessa forma. As pessoas vão à igreja em busca da bênção de Deus, mas quando você chega e diz, olha, você precisa, além da bênção de Deus, você precisa do Deus que abençoa, aí a pessoa já tem resistência. Porque se ela veio buscar a cura, ela foi curada, ela alcançou o seu objetivo. Para que eu vou precisar de Deus? Eu vou esperar uma outra necessidade para eu buscar a Deus de novo para aquilo que eu estou precisando. O Evangelho não afirma apenas que Cristo salva o pecador, mas que para salvar Cristo morreu pelos pecados do pecador e Ele ressuscitou. E ao nós pregarmos o poder salvador de Cristo, nós não podemos tirar a cruz desse elemento do Evangelho. Nós não podemos omitir, irmãos, a cruz da pregação do Evangelho, porque nós estamos adulterando o Evangelho, e foi o que Paulo disse aos Gálatas: se alguém pregar um outro Evangelho, seja anátema, maldito. Então, se nós hoje chegarmos para uma pessoa e falarmos de Jesus e apresentarmos o Evangelho para ela, mas nós omitimos a cruz, nós estaremos apresentando o Evangelho falsificado. 1 Coríntios capítulo 15, verso de 1 a 4. Abra a sua Bíblia e leia junto comigo, ou acompanhe a leitura, até porque a minha tradução é muito diferente talvez da sua. Diz assim o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Agora quero lembrar a vocês, irmãos, aquilo que o Evangelho é na realidade, porquanto ele não mudou. Então o Evangelho não mudou, não vai mudar. É a mesma boa nova que eu lhes preguei antes. Vocês receberam bem e ainda o recebem agora, pois a sua fé está solidamente edificada sobre esta maravilhosa mensagem. E é a boa nova que os salva, se vocês ainda creram fielmente nela. A não ser, naturalmente, que vocês não tenham crido nela realmente desde a primeira vez. Eu lhes transmiti desde o início que foi dito, isto é, agora preste atenção nessa parte da Bíblia: Cristo morreu pelos nossos pecados, tal como as Escrituras disseram que Ele morreria. Ele foi sepultado e que 3 dias depois levantou-se do túmulo, tal como as Escrituras haviam dito. Então, que Evangelho é o que nós precisamos pregar? É o Evangelho que Cristo nasceu, Cristo viveu, Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Então, amados, nós vamos hoje abordar a origem, o conteúdo e o poder
do Evangelho. Amém? Com chuva ou sem chuva, nós vamos abordar a origem, o poder e o Evangelho. O Evangelho veio de Deus, Cristo é o conteúdo e é o Espírito que convence o pecador desse Evangelho. Amém? Primeiramente, volte lá para o texto de Coríntios, capítulo 1, capítulo 2. A origem do Evangelho está no Pai. A origem do Evangelho é a palavra de Deus, ou é o Deus que trouxe a palavra. O apóstolo Paulo diz isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 1. Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês pela primeira vez, não usei palavras empoladas, nem ideias pomposas para lhes apresentar a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E lá no verso 5 diz: fiz isso porque desejava que vocês tivessem uma fé firmada, baseada em Deus, e não em grandes ideias de algum homem. Então, queridos, o que são as religiões hoje, por exemplo? As religiões hoje são embolados, são construções, são realizações de homens. Pessoas que tiveram lá as suas inspirações e formularam os seus conceitos, escreveram as suas impressões, as suas experiências, e aquilo se tornou a mensagem das religiões. Mas o que nos diferencia das outras religiões é que a nossa mensagem, ou o nosso evangelho, o conteúdo, não partiu do pastor Elias, nem do pastor Arlindo, nem do bispo Macedo, nem do apóstolo Valdomiro, nem do missionário. O nosso evangelho, o nosso conteúdo, a nossa mensagem, ela está aqui, queridos, nesses 66 capítulos. Então, se alguém quiser questionar o conteúdo do Evangelho, pode questionar, mas não vai estar questionando a mim, não vai estar questionando uma pessoa, vai estar questionando o próprio Deus, porque foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem inspirou os homens, diz a palavra, para que os homens escrevessem, inspirados pelo Espírito, o que hoje é a Bíblia, e o que nós pregamos é a Bíblia, é o seu conteúdo. Então, a origem, a fonte do Evangelho que nós ministramos é o próprio Deus, é a vontade de Deus, é os desígnios de Deus, é o desejo de Deus. E a Bíblia, queridos, é exatamente isso, é a mensagem de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, aproximando ou conduzindo, levando um homem pecador a estar diante de um Deus santo, a um arrependimento, a um quebrantamento e a uma entrega. A Bíblia não é um livro científico, não é um livro filosófico, não é um livro da ciência. A Bíblia é a palavra de Deus, embora contenha esses elementos, mas o propósito da Bíblia é levar a mim, homem pecador, a você, homem pecador, a conhecer a esse Deus e se quebrantar diante desse Deus e ser salvo por esse Deus. Não veio de ideias pomposas, não veio de discursos inflamados nas praças, como era costume dos eruditos e dos filósofos da cidade de Corinto. Nós aprendemos de manhã na EBD o contexto da cidade de Corinto, próximo de Atenas, como que a cidade era formada, o seu pensamento, a sua cultura. E os coríntios, eles eram sim muito orgulhosos, eles eram arrogantes. A filosofia grega, ela dominava também em Corinto. Então, as pessoas tinham esse aspecto filosófico, cultural, um egoísmo muito grande. 1 Coríntios, aqui capítulo 1, verso 20 e 21. Então, o que acontece com esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões mundiais? Esses homens estavam lá em Corinto. Deus fez que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a sua sabedoria é uma tolice inútil. Verso 21, Deus em sua sabedoria providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da inteligência humana. E então ele se manifestou e salvou todos quantos creram na sua mensagem de Deus, no Evangelho, na pregação do apóstolo Paulo, essa mesma que o mundo considerou absurda e ridícula. Aqueles homens intelectuais, aqueles doutores, aqueles mestres, aqueles filósofos, aqueles pós-graduados, aqueles PhDs,
das universidades estaduais, federais, particulares, aqui de Foz do Iguaçu, aqueles homens não entenderam o Evangelho porque eles acharam que era uma coisa muito subjetiva, era uma mensagem muito fraca, não tinha a erudição, não tinha o conhecimento filosófico, histórico. O Evangelho, queridos, é a verdade de Deus para o homem, e é isso que basta. O Evangelho não precisa de filosofia, não precisa de esses elementos humanos, da cultura humana. O Evangelho é a verdade de Deus para os homens. E qual que é a verdade de Deus para os homens? Que nós somos pecadores, que nós temos um grande dilema como ser humano. Temos a imagem de Deus, mas nós temos também a depravação, somos pecadores. Essa é a centralidade. Nós não inventamos a mensagem, nós não temos a nossa mensagem. Eu não tenho a minha mensagem, a igreja não tem a sua mensagem. A mensagem não foi produzida por um homem. A mensagem é a palavra de salvação que veio do coração de Deus. E quando nós pregamos a nossa mensagem, as pessoas até podem ficar impressionadas com a nossa mensagem. As pessoas podem até ficar convencidas com os nossos argumentos, mas elas não vão ser salvas, porque não é a mensagem humana que salva, mas é o Evangelho, é o poder de Deus. O conteúdo do Evangelho é a palavra de Deus, a mensagem é revestida do poder do Espírito, e nós devemos ensinar e convencer as pessoas sobre a verdade do Evangelho. Pastor, mas o que é a verdade? O que é a verdade? João capítulo 18, quando Jesus estava conversando com um certo homem, uma grande autoridade. Evangelho de João capítulo 18, a partir do verso 37 e o verso 38. Pilatos respondeu: então você é o rei? Sim, disse Jesus, eu nasci para isso, eu vim para trazer a verdade ao mundo, todos os que amam a verdade são meus seguidores. E aí Pilatos perguntou: o que é a verdade? Perguntou Pilatos. E Jesus não respondeu, porque o texto diz: depois ele saiu, fez outra vez aonde o povo estava e disse: pelo meu exame não há nada contra ele. Ou se Jesus tenha respondido, a resposta de Jesus seria essa: Pilatos, eu sou a verdade de Deus. Você quer conhecer a verdade? Conheça a mim. Você quer saber a verdade? Eu sou a verdade. E ele disse que ele era a verdade. Está na Bíblia, João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, o que é a verdade? É Cristo, é a palavra de Deus. E é esse o conteúdo da nossa pregação. É essa a centralidade da nossa pregação. O Espírito Santo usa esse elemento para trazer convencimento e salvação aos homens pecadores. Cristo é a verdade de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus para o homem pecador. Segundo elemento, o conteúdo. O conteúdo é Cristo e a sua cruz. Texto de Coríntios, nosso texto base, versículo 2 ao versículo 4, Paulo diz assim: olha, eu decidi falar só de Jesus Cristo e da sua morte na cruz. Então Paulo está dizendo: olha, quando eu estava com vocês lá na cidade de Corinto, quando eu fui pregar em Corinto, quando eu fiquei lá ensinando, eu tomei uma decisão de não entrar em discussões com as filosofias e os pensamentos dos gregos. Eu decidi pregar só Cristo, a sua morte na cruz. Fui até vocês, diz Paulo, com fraqueza, temeroso e trêmulo, porque lá em Atenas, os atenienses tinham zombado dele, quando ele pregou a ressurreição, e ele esperava ser também ridicularizado na cidade de Corinto. Então eu fui com fraqueza, com trêmulo, e a minha pregação, verso 4, foi muito simples, não com abundante oratória e sabedoria humana, entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quanto as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Então, pastor, o que eu vou pregar para o meu vizinho? Pastor, o que eu vou falar para o meu colega de faculdade? Pastor, como é que eu vou debater com o meu professor que é PhD, é pós-doutorado? O que eu vou falar para essas pessoas? Assiste o filme Deus Não Está Morto 1 e 2, você vai ter bastante elementos
para falar com seus colegas de faculdade e discutir com seus professores. Mas se você não souber falar de nada além disso, fala apenas de Cristo. Pode ser que alguém ridicularize, mas Cristo era um homem, ele morreu, e dizem que ressuscitou, mas o livro dos Hebreus, capítulo 11, fala que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado, as coisas surgiram, e pela fé também nós entendemos que Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E se nós falarmos apenas isso com o poder do Evangelho ou com o poder do Espírito, não precisa de discussões. O poder de Deus vai abrir o coração das pessoas. A mensagem de Paulo era sobre Cristo, a sua vida, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Essa foi a mensagem aos coríntios. Mas os coríntios, eles eram um povo intelectual, eles eram uma cidade, um povo com a sua cultura. E lá na cidade de Coríntios, Paulo encontrou 5 resistências ou objeções. Eu só vou mencionar, não vou me aprofundar nelas, para a gente não estender muito a nossa mensagem. A primeira objeção que Paulo encontrou em Coríntios foi a objeção intelectual. Porque como nós vemos lá no primeiro capítulo, verso 20, no verso 21, a mensagem da cruz para os coríntios era uma coisa louca. Um homem que morreu na cruz, que ressuscitou e que é Deus e que é Salvador, para aqueles homens intelectuais e sábios, isso era loucura, isso era bizarrice, não tinha sentido, não fazia lógica, não tinha nexo. E hoje nós vamos enfrentar essa mesma resistência. Quando a gente fala de Cristo para as pessoas, aquelas pessoas que se acham mais bem instruídas ou entendidas, as pessoas que têm um pouco mais de estudo, elas vão entender que essa mensagem, ela não faz sentido. Ela não faz sentido para seu conhecimento. A intelectualidade, muitas vezes, ela é uma barreira para a pessoa reconhecer Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. A segunda barreira era a barreira religiosa. A cidade de Corinto, ela era muito religiosa, tinha lá uma dúzia de templos, de deuses. Dentre elas, destacamos somente a deusa da fertilidade, chamada Afrodite, que tinha o seu templo e tinha as sacerdotisas que trabalhavam no templo. Só que a deusa Afrodite, por ser a deusa da fertilidade, o culto era uma orgia, porque essas sacerdotisas, na verdade, eram prostitutas religiosas. As pessoas que vinham para Corinto iam até o templo para cultuar a deusa. E como que era o culto? Não era que nem o nosso culto aqui. Era prostituição, era orgia, era a prática do sexo. E essa questão religiosa, isso foi difícil para aqueles homens, porque Paulo chegou pregando Cristo morto, ressuscitado, mas a santidade. Mas a santidade, a pureza, o abandono ao pecado. Então eles tiveram essa resistência, porque para os coríntios, Cristo seria mais uma divindade, mais um Deus. Mas Paulo diz, não, Cristo não veio para somar o panteão de deuses, ele não é mais um, joga tudo isso fora, e é só Cristo agora. Aí as pessoas com certeza tiveram dificuldades. É como você vai abordar para uma pessoa de uma outra religião e dizer, olha, você tem que agora confiar só em Cristo. Pega essa que está aqui, joga fora, aquilo que está ali não adora mais, não faz mais oração para esse, para aquele ou para aquilo outro. A pessoa vai ter dificuldade e resistência em abrir mão da sua cultura religiosa, da sua tradição religiosa, dos seus costumes, para depositar fé só em Cristo. Mas a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo. A terceira objeção é a questão pessoal, a questão do orgulho. Os coríntios eram muito orgulhosos. Eles eram orgulhosos ao extremo. E quando Paulo chega pregando a humildade, o não ao egoísmo, Cristo agindo, Cristo dominando, Cristo reinando, eles então tiveram dificuldades de dobrar-se, render-se, deixar o seu orgulho para poder seguir a Jesus Cristo. Infelizmente hoje ainda, meus irmãos, o orgulho é o que afasta muita gente de Jesus Cristo.
As pessoas são extremamente orgulhosas para se arrepender, para se quebrantar, para se render aos pés de Cristo. Quarta resistência moral, chamada ao arrependimento e à santidade. Aí entra aquela questão da deusa Afrodite. Paulo, gente, acaba com tudo isso. Esse não é culto, isso aí é orgia, isso aí é coisa que não é de Deus. Então, acaba com tudo isso. Vamos fazer um culto centrado em Deus, na palavra, no Evangelho. A questão moral hoje também é uma barreira para muita gente. Hoje você ser marido de uma só mulher e ser fiel a ela, essa é coisa de chacota. Hoje você agir de maneira moral, de maneira ética, isso é coisa ultrapassada. Hoje tem que levar vantagem em tudo, hoje tem que aproveitar tudo. Mas o Evangelho vem dizer que nós temos que ter uma vida de arrependimento e de santidade. E a última objeção, a última resistência política, era o senhorio de Cristo. Não era mais um senhorio humano, não era mais um domínio humano, mas era Deus podendo agir e dominar na vida das pessoas. Nós não somos contra o Estado de direito instituído. Nós não vamos dar golpe no Estado. Mas quando o Estado infringe os nossos elementos, os nossos conceitos, os nossos padrões éticos e morais, aí nós temos que boicotar o Estado. Quando o Estado aprova uma lei que vai contra o Evangelho, nós não temos que nos submeter a essa lei, mesmo que a gente pague o preço por desobedecer essa lei, porque nós temos o senhorio de Cristo. Não somos contra o Estado, mas a nossa lealdade, ela é unicamente a Cristo. Então, queridos, o conteúdo do Evangelho é Cristo. Cristo ressuscitado, Cristo vivo. E o último elemento, o poder que veio do Espírito. Lá no texto de Coríntios, versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim: o poder do Espírito Santo estava nas minhas palavras. O poder do Espírito. Paulo, ele tinha os seus temores, ele fala isso antes, que ele chegou lá meio preocupado, com medo, temeroso, mas ele depositou a confiança dele no Espírito, para convencer aos coríntios. Então, quando eu e você vamos falar de Jesus para alguém, quando eu e você vamos dividir o Evangelho com alguém, irmão, nós não temos que nos amedrontar, embora que a gente tenha sempre aquele medo, não é verdade? Quando você vai evangelizar, quando a gente sai na rua, quando a gente vai pregar para alguém, fica sempre aquele medo, aquele receio, aquela dificuldade. Será que a pessoa vai aceitar? Será que a pessoa vai receber? Será que a pessoa vai me ouvir? Mas nós não devemos confiar em nós, devemos confiar no Espírito, no seu poder, porque nós vamos ser elementos e usados pelo Espírito Santo. Só o Espírito convence os pecadores das suas necessidades, só o Espírito Santo abre os olhos para que os pecadores enxerguem o Evangelho, só o Espírito tira a venda que há no olhar dos homens. João capítulo 16, versículo 7 até o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. João diz assim: mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. Então, para que o Espírito viesse, Jesus tinha que partir. Pois eu vou mandar o Espírito Santo a vocês. E quando ele vier, preste atenção agora, meus irmãos, no que João registra. Quando ele vier, ele convencerá o mundo. Então, não é eu, meu irmão, não é você, não é ninguém que vai convencer o pecador. Não é o meu discurso, não é a minha fala, não é a minha oratória, não é a minha capacidade de persuasão que vai trazer convencimento. É o Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho, quando nós vamos repartir o Evangelho, nós vamos nessa confiança: Deus, eu vou falar de Cristo, só Cristo, e o Senhor vai agir conforme o seu poder. É o poder do Espírito que gera transformação. Às vezes nós queremos converter as pessoas. Fala sério, você já quis converter alguém? Quis, não quis? Você ficou decepcionado porque você falou, você insistiu, você fez barro em volta da pessoa,
e a pessoa não se converteu, aí você ficou decepcionado com você mesmo, porque você não conseguiu converter aquela pessoa. Mas está certo isso. Se você tivesse convencido e convertido a pessoa, algo estaria errado, porque quem converte, quem convence não somos nós, mas é o Espírito Santo. Ah, pastor, mas e se a pessoa não se converteu? Quer dizer que o Espírito não agiu? O Espírito pode ter agido, a pessoa que não abriu talvez o coração o suficiente ainda. Enfim, mas não sou eu quem vai convencer. Concluindo, queridos, esses 5 versículos de Coríntios, eles nos revelam que o Evangelho é a verdade de Deus sobre Jesus Cristo no poder do Espírito. Não tem segredo. O Evangelho não é especulação humana, ele é revelação divina. Não veio da sabedoria, mas de Cristo e da sua cruz. Não é pela coerção, pelo convencimento das pessoas, mas é pela transmissão do poder e pelo Espírito Santo. O Evangelho vem de Deus, concentra-se em Cristo, e ele é autenticado no coração do pecador pelo Espírito Santo. Irmãos, quando o pecador está com o coração fechado para o Evangelho, nem o Espírito Santo pode converter e convencer esse pecador. Um grande pregador, eu não lembro agora o nome dele, se propôs a orar por 5 amigos não crentes. E ele orou, começou a orar diariamente por esses 5 amigos não crentes. 2 anos depois, um amigo se converteu. Ele ficou muito feliz. E depois de 2 anos, um amigo tinha se convertido. Ele continuou orando pelos outros 4. 10 anos depois, o segundo amigo se converteu. E ele ficou feliz porque esse segundo amigo entregou a vida para Jesus. E ele continuou orando, persistente. 40 anos de oração. O terceiro amigo e o quarto entregaram a vida para Jesus. Ele ficou feliz, porque depois de 40 anos, os outros 2 amigos entregaram a vida para Jesus. Faltava um. E ele orou 52 anos. E esse amigo não se converteu. E ele morreu. Esse pregador. E aí no dia do seu culto fúnebre, o pregador que estava pregando falou da salvação. E aquele amigo estava lá, naquele culto, naquela noite, aquele 5º amigo, 52 anos depois, entregou a vida dele para Jesus. Aquele homem, pregador, não viu um 5º amigo se convertendo. Mas as orações dele, com certeza, conduziram aquele amigo para aquele dia, para aquele momento do funeral, ele entregar a vida dele para Jesus. Talvez você vai ter que orar 2 anos, 3, 5, 10, 50 anos, para que o coração seja transformado. E quando a gente se propõe a fazer isso, a gente tem que pensar nisso, é o Evangelho da cruz. É Jesus que vai fazer isso, essa transformação nos nossos corações. Quanto tempo alguém orou por você até você se entregar a Jesus? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 5? 10? Está orando ainda? Você não entregou sua vida a Jesus ainda? Que Deus possa nos trazer elementos, graça, persistência, poder, que a gente possa ser sincero com a palavra, sincero com Deus, apresentar Cristo, sua morte, a sua ressurreição, e deixar o Espírito Santo agir para a transformação das pessoas que não têm Cristo. Então, faça essa reflexão, apresente a sua vida diante de Deus. Se disponha a pregar Cristo ressuscitado.